Fala galera, tá começando aqui o mais novo episódio do Mundo Falado, a nova temporada aqui em parceria com o estúdio Inércia. E eu quero falar agora um pouco desse retorno, de como é pra mim estar retornando com esse canal, que assim, é uma alegria imensa. É um projeto aí de 10 anos que eu tô retornando. Parei muitas vezes, cheguei a pensar em parar com o canal, mas assim, a força que eu tive de voltar, porque eu penso muito em melhorar a vida das pessoas. Por isso eu gosto desses papos que inspiram, que mude vidas, que transforme vidas, que você cresça mentalmente, espiritualmente, pessoalmente e também fisicamente aí através da nossos exercícios físicos que ajudam muito na nossa mentalidade. E você, né, começa falando aí sobre os planos de saúde, o nosso patrocínio Saúde com Você. Você que tem interesse em fazer um plano de saúde, quer cuidar melhor da sua saúde, dos seus pais, dos seus filhos, tem o link aqui na descrição para você estar chamando o pessoal do Saúde com Você para fazer esse plano de saúde. Então vamos lá, vou apresentar o nosso convidado aqui, tá aqui, nosso meu amigo Oi. de anos Nossa, de aí, anos. Rafael Muitos anos. Vasconcelos. Realmente, muitos Hoje anos. já foi, né, personal e hoje é trabalhando com mentoria e crescimento pessoal. Fala um pouquinho de Exatamente. você aí. Cara, então, eu olho pra qual câmera ou eu olho pra você mesmo? Eu olho pra aquela câmera lá e converso com ela. Então, pra quem não me conhece, eu estou me tornando, né, um influenciador, graças a Deus, com muito conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, as experiências, as vivências que a gente vai tendo percepções e aprendendo para realmente passar uma mensagem para aqueles que não têm consciência. E acho que influenciar as pessoas é isso, é entender algo e passar da melhor maneira, a forma mais didática para as pessoas, para que elas possam ter entendimento. E tentar influenciar sempre para o bem, né? A gente, claro, não somos donos das razões, mas a gente tem que sempre aprender. E aprender e mudar de opinião quando a gente aprende, eu acredito que é a melhor forma de evoluir. É a famosa frase do Raul Seixas: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tá Exatamente. sempre mudando. Com certeza. Então, para começar o nosso papo aqui, vamos falar primeiro como é que foi a sua trajetória, assim, de se tornar, né, um personal, porque quando a gente lembra do tempo de escola, era Sim, magrelinho e era tal. magrelinho. Como que foi que você pensou, assim, para Cara, chegar nessa... muito engraçada essa história do personal, porque tudo aconteceu da minha vida de uma forma muito gradativa. Eu, por exemplo, eu não tinha pretensões, assim, de nada na vida real, não tinha ideia do que eu queria ser. Eu falava que eu queria ser militar, somente isso, mas, enfim, não tem um motivo. Fui trabalhando de consultoria, perdão, fui trabalhando como office boy, numa contabilidade, e fui aprendendo algumas coisas, porque como você trabalha como office boy, você tem tempo, né? Sim, Você trabalhei. anda e tudo mais, e aquelas coisas. Aí eu comecei a ter tempo, comecei a ler sobre os negócios e comecei a entender mais. Por quê? Eu era muito julgado por ser muito magro. Então, tipo assim, as pessoas falavam, ele vai atrás que ele é muito magro. Ah, ele é muito magro. E querendo ou não, a gente quer melhorar a autoestima. Então, quando você tá muito magrinho, você quer ficar um pouquinho mais forte. Você começa a se espelhar. E na época tinha o bonde da Stronda. É, Você lembra do Léo lembro Stronda? demais do Léo Stronda. Fortaço. Eu falei, caramba, acho que esse aí é o caminho. Então, Meu sonho é ser igual ao Léo Stronda. exatamente. Aí, para melhorar a autoestima, eu falei, pô, vou começar a treinar para tentar colocar um shape legal. Então, começou assim. E como eu comecei a me destacar com o meu físico, porque eu realmente era muito focado, eu queria muito colocar um físico para mostrar que além de ser possível, melhoraria minha autoestima. Comecei a entender, comecei a melhorar o físico e aí começou a consultoria. Aí as pessoas começavam a me perguntar as coisas, começavam a querer saber e tudo mais. E nisso aí eu comecei a desligar de tudo. Comecei a sair de um outro emprego que na época eu trabalhava já de segurança. Porque eu falei, quando eu era segurança, eu falei, não, eu tenho que ganhar R$ 1.500. Eu vou arrumar um emprego que dá R$ 1.500. Aí eu saí do emprego, fui trabalhar como segurança e buscando, obviamente, tentando virar polícia. Só que aí surgiu tudo isso. Aí quando eu fui ver, eu tava ganhando mais dinheiro com a Consultoria? consultoria do que com meus dois serviços. Eu falei, opa, peraí, eu posso sair de um serviço e ficar só com a consultoria. Saí de um serviço, fiquei só com a consultoria escalou de novo, aí eu saí do outro serviço e fiquei só focado na consultoria. Até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar no centro de Belo Horizonte, na Station Fit. Academia que fica bem ali na região central, e ali, graças a Deus, eu me Deslanchou. encontrei. Ali eu me encontrei, cara. Ali eu descobri o que realmente eu queria pra minha E a vida. consultoria, assim, o tempo que eu tava
na consultoria com você, foi o tempo que eu mais evoluí. Sim. Mentalmente, fisicamente. Eu olhava no espelho e falava, nu, tô gostoso, velho. Essa é a Eu olhava no ideia. espelho e falava assim, não, tô bem. E foi quando eu fiquei melhor, assim, melhor. Até Exatamente. parar de treinar. A minha esposa engravidou, minha Sim, filha eu lembro nasceu, na e época mesmo aí... que você falou, eu falei, gente, do Nó, nada e e tudo. aí eu parei e Foi uma agora, loucura. assim, o foco é voltar. Tô Exatamente. voltando a andar de patins de novo e tal, pra gente poder dar aquela encorpada. Aí quando foi essa virada de chave que você foi pra gatilhos mentais, o crescimento Cara, pessoal? isso está acontecendo de uma maneira mais recente. Por quê? Quando você entra para um. Digamos, eu vou colocar aqui o CLT, mas o que é CLT? Por favor, não me leve a mal, é só para vocês entenderem o modelo. Então, quando eu estava no modelo CLT, eu diria, você fica muito preso a uma rotina maçante. Não tem como. Você acorda cedo, você trabalha, você chega em casa destruído, você quer descansar. Você não vai ter tempo de procurar conteúdo. E aí eu comecei a ter mais disponibilidade de tempo. Aí eu comecei porque eu comecei a trabalhar onde eu estou hoje e comecei a sair do personal de forma gradativa e comecei a ter mais tempo. Foi daí que eu comecei a entender mais o que é isso. Tem uma amiga minha que ela tem um entendimento muito bom sobre isso, ela já me passou alguns cursos. Então a gente já leu um pouco sobre isso e eu comecei a ter uma outra visão da vida. Opa, peraí. Acho que eu tô vivendo a vida meio errada, acho que eu tô olhando e analisando as coisas de uma forma errada. Por quê? A minha ideia como ser humano é ter uma percepção sobre o que nós somos. Sabe? Poxa, o que eu quero? Qual que é o sentido da vida? Tem muito Beleza. isso, cara. Pô, Tem Deus, muito isso. oh Deus, me coloca só um exemplo. Pô, você quer que eu venha e seja feliz? É só ser feliz? E tá tudo bem? Quantas pessoas ficam nessa aí, cara? Você entendeu? É só ser feliz? Ah, então é só ser feliz o que me faz feliz. Então, para eu saber o que me faz feliz, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero. E acho que o primeiro passo foi começar a descobrir isso. E quando eu comecei a descobrir isso, minha cabeça fez assim, ó. Eu olhava e falava, meu Deus, eu não acredito. Então, quando você tem percepção da vida realmente, do jogo que existe, que a vida é um jogo. Sim. A gente tem percepções que cada nível os jogadores são mais hards, os jogadores estão mais focados neles. E os jogadores que se destacam realmente são aqueles jogadores que são iluminados. Aquela galera que você chega perto, você sente energia, você fala, que isso, que pessoa bacana. E eu quero ser esse cara. Então, para eu ser esse cara, eu entendi que eu precisava me conhecer mais, conhecer sobre as coisas, sobre o cérebro humano, comportamento humano e por aí vai. Que aí você começa a destrinchar um leque muito grande e começa a entrar na cabeça das pessoas. E nessa aí de começar a pensar, de sair da caixa, de mudar, assim, totalmente a sua rota, de dar aquele giro 180 graus, mudar totalmente. Qual que foi a sua dificuldade? A dificuldade que você enfrentou de falar assim, caramba, aqui agora, tipo assim, ou olhar no espelho e falar, putz, tô precisando mudar, ou teve a dificuldade de mudar a rota, hoje eu tô ganhando tanto, tô saindo da área do personal, e, putz, Exatamente. qual que foi a Eu dificuldade? acho que a dificuldade maior que você encontra é quando você se vê sozinho. Porque a gente, como ser humano, a gente quer estar com pessoas, a gente quer estar num grupo de pessoas, e principalmente pessoas que apoiam as nossas ideias. E às vezes, exemplo, você tem 2, 3 amigos lá que você é amigo deles, e você os considera, e você só queria um retorno daquilo que você faz para eles. E um Demais, isso retorno, aí. às vezes, pô, cara, continua. É isso aí. Vai Demais. lá. Então a gente às vezes precisa dessa validação quando a gente não tem consciência e a gente quer essa validação desse pessoal. E quando você olha, você fala, eu tô sozinho. É, eu tô sozinho. E tá tudo bem eu estar sozinho. Porque na verdade você está com você. E você sempre vai estar somente com você. Em todos os momentos, quando você para estar no momento presente, você só tá com você, não tem mais ninguém. Você desfruta o seu momento com outras pessoas. Então, esse momento de olhar por espelho e entender que era eu que precisava agir, que era eu que precisava tomar decisões e atitudes diferentes, que era eu que precisava reformular a forma como eu falava, como eu andava, o meu ambiente e por aí vai. Então, tomar a decisão de romper isso é a mais difícil porque você quer a zona de conforto e muitas das vezes você quer estar naquele ciclo. E saber que você saiu daquele ciclo, porra, minha cabeça abriu. Eu passei de nível,
eu mudei de fase, eu aprendi mais, eu posso ir além, eu posso me conectar com outras pessoas também, eu posso aprender mais, porque a vida é isso. Cara, Sim. eu tenho uma coisa comigo que quanto mais pessoas eu conhecer, quanto mais pessoas eu aprender, vai ser mais vantajoso para mim. Aquelas pessoas que têm a mentalidade ruim, frequência baixa, que a gente às vezes não tem um certo entendimento de quem seja, você dá a oportunidade para ouvi-las. E ouvir, você já vai aprender muita coisa. Com certeza já vai pelo menos ressignificar algo que às vezes você não tinha entendido. Mas foi mais basicamente isso. Foi a parte mais difícil, foi olhar para mim e falar, eu preciso romper isso, senão eu vou continuar no mesmo lugar. Eu falo com todo mundo que é você por você. É. Se você aqui abre uma loja e não acordar cedo para abrir a sua loja, ninguém vai abrir. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar, porque eles já não acreditam. A galera já não acredita, mano. O seu amigo tá ali, ele olha assim, cara, não leva a mal, amigos. Não leve Não a leva a mal, amigos. Não leve a mal. A gente entende que você não acredita. A gente às vezes pensa grande demais, tá tudo É, bem. e aí fala assim, pô, velho, mas na condição que você tá agora, talvez não dê. Sim. Mas aí você fala assim, cara, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí você corre atrás, e é você por você. Então é ninguém que vai chegar e vai injetar dinheiro no seu projeto, é você fazendo por você. E a partir que o projeto começa a andar, aí você começa a receber dinheiro. Então é você fazendo, você correndo atrás, você com constância, você começa a ganhar dinheiro através disso aí, e aí as coisas Exato. acontecem. O sonho Exatamente. monetiza depois que ele tá Com realizado. certeza, mas isso aconteceu com todos, né? A gente percebe que a trajetória de todos aqueles que criaram algo ou começaram do zero sobre algo foi assim, foi difícil. Porque quando você cria algo do zero, ninguém acredita no que está no zero, mas tudo começou do zero. Todas as empresas começaram do Verdade. zero. Nada começou grande. Então, toda a ideia, alguém acreditou nessa ideia, executou essa ideia, confiou nessa ideia, investiu nessa ideia, tempo, energia, pessoas, e hoje essa ideia é gigantesca e começa a passar a mensagem delas para várias pessoas. Pega o marketing, toda empresa passa uma mensagem interna. Todas. Todas têm alguma mensagem subliminar. Então, a ideia é sempre passar uma mensagem. Cara, e agora vamos falar um pouquinho do desbloqueio. Sim. Do desbloqueio. Como que foi a parte do desbloqueio que você falou assim? Qual foi o ponto? Quando foi? Você chegou uma parte, por exemplo, eu tive um desbloqueio quando eu tive depressivo. Eu cheguei, fui consultar com a psicóloga, não tô bem, e ela falou pra mim: Isso aqui é um princípio de depressão. Sim. Você tá correndo atrás de tudo, ao mesmo tempo você tá correndo atrás de nada. E foi o baque, porque eu tava finalizando o seminário teológico, falando de Deus pra caramba. Então, tipo assim, era a parte pra eu estar apegado a Deus, final. E aí eu falei, nossa, isso com 21 anos. E aí eu falei, putz, eu tô muito pra baixo. As minhas convicções que eu tava tendo, não tinha resposta de Deus ali pra mim. O que Deus tá fazendo pra mim aqui? Se eu tô formando em teologia e não tô chegando a lugar nenhum com ela. A psicóloga me fez entender coisas lá atrás. Putz, Sim. olha só, isso aqui é por causa do seu relacionamento com seu pai. Você não tem um vínculo total com seu pai, você não vai ter um vínculo total com Deus. Exato. Então, é tipo assim, desbloqueou. Quando foi que você teve esse primeiro Então, passo? o primeiro passo de desbloqueio foi quando eu realmente, eu já entendi um pouco, já tinha tido algumas percepções do que eram alguns bloqueios. E quando você entende os seus bloqueios, já é o primeiro passo. É entender que, poxa, eu tenho alguns problemas, eu preciso mudar. Só que a gente se posterga e às vezes a gente não sabe aonde recorrer para estar realmente solucionando isso. Por isso, psicólogos, por favor, disseminem mais o trabalho de vocês, porque assim, é um trabalho às vezes muito fechado. A gente não tem às vezes a percepção do tanto que é importante trocar ideia com o psicólogo, por mais que a gente já entenda o que a gente precisa fazer. Só que vocês têm maneiras e formas e gatilhos que induzem a gente a ter uma forma de raciocínio melhor, porque o bloqueio é nada mais menos do que isso. Você não tem percepção do seu raciocínio lógico. Você não entende o que você tem que fazer, você não consegue ter uma reflexão dos seus atos. E quando eu percebi quem eu era, foi aonde eu não posso aceitar nenhum bloqueio mais. Pois quem eu sou? Qual que é a autoimagem que eu tenho de mim? E a percepção da minha autoimagem foi o que mostrou todos os meus bloqueios, porque a partir do momento que eu entendo que eu sou um pouco de espiritualidade, sem falar de religião, eu sou um ser iluminado, eu sou um ser divino, eu sou uma centelha de Deus. Sim, Deus cara. habita dentro de mim. Cara, eu sou perfeito. Eu não tenho defeitos. Eu tenho imperfeições de entendimento, mas eu sou perfeito para Deus. Deus me fez exatamente imagem e semelhança dele.
Aonde tem imperfeição em mim? Aqui, ó. No meu pensamento, somente. Então, quando eu entendi essa questão da autoimagem, eu comecei a entender que, poxa, eu não posso me limitar disso. Eu não posso me limitar de ter um bloqueio disso. Eu não posso me limitar de nada. E quando você para de se limitar e começa a aprender, você começa a entender mais. Aí eu fui mais para a parte dos bloqueios, fui entendendo e comecei ao processo de desbloqueio. Como eu coloquei, a gente tem de 200 a 300 bloqueios. E a gente não tem nem percepção disso. Então, a parte mais importante é entender quem eu sou, qual que é a minha autoimagem e, através disso, os desbloqueios vão surgindo. Cara, essa parte de bloqueio eu tive muito. Eu tenho muito bloqueio Todos. ainda. Eu, assim, falo que os meus bloqueios são os meus demônios, cara. Eu tenho, principalmente na área de continuar, sabe? É uma história que eu nunca... já contei, tem no YouTube aqui. Mas quando eu perdi a minha amiga, ela, assim, vamos supor, ela suicidou, né? Segundo alguns relatos, ela pulou da frente de um ônibus, não tinha como ônibus ela cair e tropeçar. Então, dizem que ela pulou na frente de um ônibus, só que um dia antes ela precisou de mim. Uhum. E ela precisou de mim. E quando ela precisou de mim, eu preferi jogar videogame do que ouvir ela. Ela Sim. mandou uma mensagem: eu tô triste, conversa comigo. E aí eu não ouvi, deixei pra lá. Sim. E aí, no outro dia, eu recebi a notícia. Isso aí me travou, isso aí me levou, tipo assim, depressivão, pra baixo. Aí, depois que eu entendi, putz, aconteceu, não tem como mudar, aí eu falei, a partir daqui, ninguém mais vai passar por isso. Então, eu comecei a cuidar de gente. Exato. Até o ponto que eu fui ao extremo, comecei a me anular. E aí, me bloqueei de novo. Sim. Eu comecei a foi cuidar extremo. dos outros e comecei a me Demais. bloquear. Aí, agora eu tô voltando, tipo assim, cuida de mim e cuida das pessoas. A partir do Exato. momento que eu tô bem, aí eu vou cuidar da minha esposa, porque ela não vai ter outra preocupação. Exato. Vou cuidar da minha filha, vou cuidar dos meus pais, família, projeto, porque a partir do momento que eu estou bem, Exato. minha mentalidade. Mas é acabou. sobre isso. A prioridade sempre será você. Você é a prioridade da sua vida. Só que as pessoas, elas confundem essas prioridades. Às vezes, você dizer para uma outra pessoa que você é a prioridade na sua vida, ela, poxa, como assim? Eu não sou? Claro que não. Eu tenho que estar bem para fazer você bem. Isso aí. Tenho que estar bem para fazer os outros bem. Transbordo é isso, é eu estar transbordando e isso está caindo nas outras pessoas. Então, às vezes, a gente não tem essas percepções do tanto que é importante eu estar bem para ajudar o outro. Mas é isso, é entender também os planos de Deus, cara. Tudo acontece por um motivo, pode ter certeza disso. E conta aqui pra mim, quais práticas ou hábitos você recomenda para quem deseja crescer pessoalmente, que deseja sair dessa caixinha, sair ou entender seus bloqueios? Qual Sim. prática de Cara, ser? para sair da caixa, o primeiro passo é leitura. Quando eu comecei a ler, eu entendi o porquê é realmente importante a leitura. A leitura é como... Vamos pensar aqui, o que é leitura? Porque a gente, às vezes, a gente se Eu vou te baseia... falar, eu tinha parado, eu tinha tomado raiva de leitura por causa do seminário. Uhum. Eu não conseguia ler. Depois que eu vi você começando a ler, Falou, "Pô, vou acompanhando, começar preciso voltar a ler, porque eu lia muito, eu tenho muito livro. Aí eu Tem um falei, vou hábito. voltar a ler. Peguei um livro lá, comecei a ler por causa do seu E hábito voltou, que você mas estava isso é postando. que é massa, porque pega. O que é leitura? É a capacidade que você vai ter de trocar ideia com um cara muito inteligente. Porque pega, quem escreveu aquele livro? É um cara foda, velho. É um cara que leu, estudou sobre um Caramba, verdade. assunto a fundo. Só que a gente não tem esse entendimento. A gente acha que é um livro sobre um assunto e tudo mais. Mas quem escreveu foi um cara. Um cara que, porra, trabalhou, tem experiência, entendimento sobre pessoas, comportamento, é um doutor. Então, normalmente, os autores de livros são pessoas com conhecimento muito elevado. E se você tem um momento, é a mesma coisa que numa conversa. Pensa, não seria legal a gente estar aqui, comprar o Marcel aqui do lado, conversando com ele junto e pegando e entendendo tudo que ele tem para agregar? O livro é a mesma coisa. A diferença é que você lê e interpreta. Só que as pessoas, elas têm um hábito muito feio de falar que não tem tempo de ler. Nossa, cara, sabe como que eu encontrei? Até postei no Instagram. Eu comecei a pegar ônibus, falei, eu vou pro centro, trabalhar no centro, porque eu não vou de carro, porque no carro não tem como ler. Sim. E dentro do ônibus eu vou ler o livro. E em 17 dias eu li um livro gigantesco, cara. E foi isso. Aí eu falei, é isso aqui. É isso E agora aqui. eu consigo ler agora, quando eu vou antes de dormir, eu consigo pegar e Exatamente. começar a ler por causa disso. Isso se torna um hábito. Um hábito demora até 91 dias para as pessoas normais. Tem pessoas que até 200 dias para se tornar um hábito.
Mas a ideia é essa, é você fazer com que isso se torne um hábito para que você tenha realmente a prática da leitura o resto da vida, que você vai desbloquear muitas coisas. Nossa, Tem livros que mudam a sua vida, mudam a sua forma de perceber a vida, porque é uma conexão muito grande. esse livro que eu tô lendo, o Prisioneiros da Mente, ele tá trazendo esses gatilhos pra mim. Por quê? Principalmente da questão dos pais. Igual eu falei, eu tinha um problema com meu pai muito grande, porque ele não cresceu com a gente, ele trabalhava demais Sim. pra cuidar da galera toda. São 8 filhos, 2 famílias ali. Ele teve uma família, separou e outra. Então, ele teve que trabalhar demais pra isso. E na minha cabeça, o quê? Ah, meu pai nunca ligou pra mim. Sim. Até o momento que eu entendi que tudo que ele fez foi para que nós tivéssemos uma vida. Eu falo do terno bege. Eu odeio usar roupa social por causa do terno bege. Hoje eu entendo que o terno bege era mais barato e é uma cor que combina comigo. É a minha paleta de cores, tá Aí, ligado? tá Tipo vendo? assim, que desbloqueio que Mas esse é livro me sobre trouxe. isso, as percepções, né, do se pôr no lugar do outro Uhum. e com a maturidade que a gente tem hoje, porque muitas das vezes a gente se colocou no lugar dos nossos pais, mas como crianças. Hoje, como adultos e com o entendimento do que eles fizeram, a gente tem uma reflexão melhor. Pô, meu pai foi foda. Ele fez o máximo que ele podia com a maturidade que ele tinha. Então, se ele errou, é porque ele não tinha maturidade. Talvez hoje ele faria diferente. Sim. Talvez com o entendimento que ele tem hoje, pô, peraí, acho que eu poderia ter feito aqui melhor. Mas naquela época, pra ele, com o que ele tinha de mentalidade, aquilo ali era a melhor decisão. Hoje a minha troca de ideia com meu pai é muito melhor, muito melhor. Eu sou amigo do meu pai. Isso é muito bom. Amigo do meu pai. Aí eu tive um contato com a Mel. Gente, sigam a Mel Gomes no Instagram. A Mel, ela me trouxe, quando ela me trouxe essa reflexão também do terno cinza, que era o terno bege, que era mais barato de comprar, eu, caramba, velho, era mais barato. E o momento, ela me trouxe a reflexão, cara. E hoje, nossa, mudou muito o relacionamento com meu pai. Já Sim. tinha mudado. Agora mais ainda, que agora eu entendo meu pai. Exatamente. Eu É muito, entendo. e é muito legal quando a gente muda, né? Você vê que a nossa proximidade com os pais, ela fica diferente. Principalmente, né, mãe. Você entende, poxa, o que que ela fez? Irmão, até irmão muda. Irmão. A gente sim. tem uma diferença quando a gente começa a ter essas percepções. É muito legal desbloquear. Muito legal desbloquear. É Assim, sobre em isso, questão né? de família, eu desbloqueei muito. Isso é Desbloqueei muito bom. Eu ainda tô num processo. Confesso que o meu processo é um pouco mais complicado, mas tudo é processo. A É gente tem que processo. saber entender isso. E cada um vai ter o seu tempo. Às vezes a gente quer acelerar o outro, mas não é. Sim, É mostrar pro outro aonde ele erra, aonde ele não vê, aonde ele não reflete. Mas não é vai, faz, anda, Uhum. sabe? Né? E principalmente referente à questão familiar. E a gente é assim mesmo. A gente quer que o outro ande na nossa velocidade. E Sim. não é. E não é. A gente não tem Não que é. andar o outro não tem que andar na nossa velocidade. Você tem que andar na sua velocidade. O outro tem a dele. Tava Exato. trocando uma ideia também com a Mel, porque a gente trocou uma ideia recente muito boa. Que é o seguinte. Jesus era um Deus, ele era um cara pessoal. Ou seja, se você tá precisando de visão, o cego, ele deu visão. O cara leproso tá precisando da cura, ele deu a cura. Então, cada um ele trata de uma forma. Cada um ele tratou aquilo que ele precisava. Então, o processo é isso. Eu precisava de um tratamento para ter os cuidados com o cuidado com o meu pai, para me aproximar de Deus. Aí, a partir disso, o meu processo de entender que isso aqui agora sou eu, o mundo falado sou eu tive com a Mel, eu entendi que eu sou o mundo falado. Eu parava por quê? Eu não entendi que o mundo falado sou eu. E fui desbloqueando. E ainda tô desbloqueando muita coisa. Essa troca... A leitura. Traumatizei, porque seminário teológico eu tinha que ler, cara, muitos livros em 3 meses. E era muita coisa. Traumatizei com o livro. E através do seu hábito de leitura, você postando no hábito de leitura, eu falei, eu preciso voltar a ler. E agora eu tô lendo de novo. Cara, assim, e é muito bom você se soltar, se abrir, muito né? bom. Sair É outra vida. Você começa a viver você presente e autêntico. Porque, querendo ou não, a gente tem o nosso ego, que vai fazer parte da nossa personalidade, e a gente tem todo esse inconsciente coletivo. Então, você vai tomar atitudes por causa de pessoas, você vai tomar atitudes por causa de você, de forma negativa. Só que quando você começa a trazer tudo para dentro mesmo e ter esse autoconhecimento de eu sou essa pessoa e ser essa pessoa mais vezes, mais tempo, você começa a realmente ser mais feliz. Porque ser você mesmo em qualquer ambiente não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem preço. Eu Você acho ter que que usar máscara para umas pessoas, para Nossa. outras. E é o que mais acontece hoje em dia. Isso é normal.
Isso é Sim, normal. que a gente quer aprovação de todo mundo. Exatamente. Tem um livro que eu li, do Drummond, que chama Revolucionando Relacionamentos, que ele fala óculos escuros, visões distorcidas. Se eu coloco um óculos vermelho, eu vejo tudo vermelho. Então é o jeito que eu vejo o mundo, não quer dizer que o mundo é daquela forma, é só a forma que eu vejo o mundo. Exatamente. E é o que mais tem. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é sobre o papel da disciplina nisso tudo aí. Por quê? Você começou como personal, Sim. então você adquiriu uma disciplina muito grande. Exato. Então, conta pra gente como é que foi o papel Como que é o papel da disciplina no processo de mudança de pensamento? Cara, a disciplina, ela é tudo. Ela é realmente a cereja do bolo. Porque você se sentir motivado é algo que vai oscilar. A motivação, ela vai acontecer e você vai agir naquele momento ali, só que você não dá constância. O que te faz ter constância é disciplina. E a disciplina é que você tem que entender que é um passo de cada vez. É um passo por dia. É todo dia você constrói algo para evoluir. É 1% melhor todo dia. Pensa, 1% melhor ao longo do ano. Olha o tanto que você não evoluiu. Agora pensa, 1% pior ao longo do ano. Olha o tanto que você regrediu. Então as pessoas, elas não analisam apenas o progresso. Elas têm que entender que existe o regresso. Se eu continuar parado no mesmo lugar, eu não estou mantendo, eu estou regredindo. Então a gente tem que entender que você pode regredir na sua vida. E regredir na vida, acho que não é uma opção. Acho que ninguém quer regredir. Todo mundo quer crescer. E a disciplina é... A disciplina é sobre Cresce. isso. É todo dia 1%. Você tem que agir. Como eu tenho um livro muito bom, para quem ainda não leu, Hábitos Atômicos. O Hábitos Atômicos, ele tenta colocar um hábito da maneira mais fácil possível. O meu objetivo é ir na academia 7 vezes por semana. Eu começo por onde? Colocando a meia. Eu só coloco a meia e ponho o tênis para ir malhar. Então, a partir do momento que você coloca a meia, põe o tênis para ir malhar, opa, já pus a meia, pus o tênis, agora eu vou. No outro dia, que é um hábito fácil, ir pra academia às vezes é difícil, mas pô, a meia, o tênis você já colocou. Então, no outro dia, pô, agora eu vou pôr a meia, vou pôr o tênis, vou pôr a roupa. Pôs a meia, pôs o tênis, pôs a roupa. Pô, peraí, agora eu tô com a roupa. Acho que eu vou hoje, né? Já tô com a meia, o tênis, a roupa. Então, você vai. Ou acho que eu vou 10 minutos de academia hoje. Você foi 10 minutos, então você começa a ter disciplina para internalizar um hábito. Você não tem mais motivação. A motivação, ela já passou. Quem ir pra academia já te incentivou. Só que aí agora você vai ter nessa disciplina para frequentar a academia e se tornar um hábito. Se tornar um hábito, acabou. Vira o resto da vida. Até virar um comportamento. Que aí é anos, né? No meu caso, eu não consigo ficar sem treinar. Se eu ficar sem treinar mais de 30 dias, eu acredito que eu começo a sentir uma necessidade de fazer alguma coisa. É muito engraçado. Cara, essa aí me pegou muito. Porque é legal. um defeito que eu tenho. Até minha esposa conversou com o John um dia que a gente veio aqui. Ela falou, o Lucas, ele põe muita energia no começo. Acaba que ele gasta toda a energia dele no começo, e aí, para os próximos que vão vir, já não tem mais força. Eu sou assim, eu sou muito intenso no início. Sim. Sou muito intenso em tudo no início, assim, depois a energia baixa, eu já não consigo mais. Aí é uma coisa que eu preciso treinar muito, inclusive Isso, eu vou mas nesse aí que livro, tá Hábitos Atômicos aí, pra poder... muito bom, ele é muito bom. E um outro fator que faz com que você consiga manter essa disciplina é o ambiente. Você, por exemplo, não sei se o caso que você estava colocando era academia, mas, por exemplo, se a sua esposa ou se você tivesse, sei lá, um amigo ou um primo que morasse perto e todo dia te acionasse para ir treinar, você ia entender que você ia ter mais disciplina para ir. Ia ter mais compromisso para ir. Então, a partir dessas coisas do seu ambiente, você começa a focar mais. Todo mundo aqui treina, todo mundo aqui fala sobre isso. Opa, peraí. Faz parte do meu ciclo. Eu vou começar Sim. a fazer isso mais. E você vai criando disciplina para aquilo. Então, a disciplina é só a gente ter força de vontade de ação. Muito difícil, mas é Essa só parte de isso. ciclo também é muito boa, porque o ciclo manda muito. Eu tava recentemente agora, saí da faculdade, então eu tava num ciclo assim, a faculdade era o quê? Em teoria, todo mundo precisa crescer. Todo mundo que tá lá pra crescer, pra desenvolver. A partir do momento que você olha ao seu redor e fala assim, putz, velho, eu tô querendo crescer, desenvolver, mas tá todo mundo aqui parado, cara, nossa, depois que eu saí, o tanto que eu consegui crescer, porque já tava num meio onde era um teto, dali não passava. Sim. E o meio influencia muito. O tipo de pessoa que você anda, com quem você anda, as pessoas que têm mentalidade de crescimento, isso manda demais no ciclo que você tem. E vamos lá, esse aqui tá fora do nosso roteiro, mas assim, fala mais de ciclo. Você acha assim, ciclo o meio. Você acha que onde você tá, o lugar que você tá, É, influencia muito? Você tá mudando, tá quando, frequentando outros lugares? cara, quando você
entende o que é um ambiente, você tem uma percepção do tão grande você consegue chegar. Porque a percepção do ambiente não é se comparar, é acreditar que é possível. Então, Uhum. quando você vê pessoas que passaram pela mesma situação que você, pois muitas das vezes aconteceu, e essas pessoas chegaram lá, você, opa, peraí, eu consigo. E quando você vê pessoas que chegaram lá e facilitam o seu caminho para chegar lá, e quando chega, eu digo chegar lá é sobre tudo, é sobre grana, sobre entendimento, sobre várias coisas. Poxa, o cara era magro, ficou forte, peraí. Esse cara me agrega nisso. Poxa, o cara era pobre, ficou rico. Opa, peraí. Esse cara me agrega nisso. O cara não tinha entendimento, conhecimento. Agora o cara tem. Então, quando você entende que o seu ciclo ele vai te dar uma resposta muito mais imediata de como fazer as coisas que você quer, você começa a abrir a sua cabeça para outras coisas. E pensa, você não tem nem entendimento sobre nenhum desses pontos. Você entra num ciclo de pessoas que elas só falam de quero melhorar o meu físico, quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais entendimento de quem eu sou. Qual que vai ser o seu próximo passo? O mesmo que essas pessoas. Então você vai conseguir com toda certeza evoluir. Então o ambiente ele te impulsiona para a evolução. E é Uhum. sempre mudando de ambiente. Eu tenho comigo que eu quero conhecer todas as camadas que existem de ambientes mesmo, de energia, porque eu entendo que em cada camada você aprende uma coisa. Eu acho que chega num nível de camada que você entende o valor do dinheiro, que no fundo, no final é quase nenhum. O dinheiro ele não serve para muita coisa não. Verdade. No final, né? Mas eu acredito que a gente só vai ter certeza disso de que tiver mesmo para falar. Eu Porque digo. falar é fácil, o dinheiro não serve para nada. O dinheiro não serve para nada. Uai, mas quando você tem na conta? Aí fica Aí fácil. fica fácil Agora, falar. quando você tem e fala, o dinheiro não serve para nada, e você tem propriedade para falar sobre aquilo, entender aquilo. Eu quero sentir essa sensação de falar, dinheiro é só papel. Nossa, isso aí é. É. Só que É você porque olha a gente, forte. às vezes, as pessoas olham e falam, pô, o cara quer ser milionário, o cara quer ser bilionário, o cara quer ter Ferrari, o cara quer ter isso, quer ter aquilo. Não é sobre ter o item, é sobre experienciar o item. Entendi. É só isso? Tá bom. Entendi, é só isso? Que bom. Não é sobre isso, é sobre experienciar mesmo. Você me lembrou uma coisa que é a falta que a falta faz. Porque sentir falta de algo, sentir a necessidade de correr, de buscar atrás, de ir atrás de algo, te motiva aí. Só que quando você alcança, às vezes não é tudo aquilo. Eu pego o exemplo do Naruto, que eu gosto do Naruto Sim, demais. Hoje ele é Hokage e ele, tipo assim, parece que ele normal. não é Parece feliz, que ele não cara. é feliz sendo Cadê aquele Hokage. cara que só Que sorria, tá era, ligado? exatamente, é sobre E é a isso. falta que a falta faz. E É. assim, cara, você me lembrou Não, e muito isso dessa é parte. até, por exemplo, hormonal mesmo. Antes de você fazer algo, você tem um pico de dopamina muito maior do que quando você está fazendo. Uhum. Então, quando você tem, pode ter certeza que você vai ter uma felicidade muito melhor de quando você achava, como você achava que seria quando você tivesse. Porque quando você para pensar, o que muda sobre as coisas é só o conforto. O carro, ele é o mesmo, ele só te dá um conforto maior. Agora, se você quer um carro com pensamento de status, aí Aí é você tudo. entende que você já está indo para uma outra vertente. Não Uhum. é sobre o que eu quero, é sobre o que eu quero que as pessoas vejam, ou sobre o que eu quero passar para as pessoas. Aí é diferente. É intencional. Outro gatilho que você despertou forte aqui foi a questão do computador. Eu sempre quis ter o melhor computador possível. Pra quê? Tirar a foto no quarto cheio de luzinha. Entendeu? Aí eu falei assim, aí chegou agora, eu falei, putz, o computador tá parado há tanto tempo ali, agora que eu tenho um computador foda. E aí eu falei assim, nossa, eu vou tentar alguma coisa pra eu poder estar perto da minha esposa, da minha filha, sem ter que ficar trancado no quarto jogando no computador, porque ele já não tá me servindo pra mais Ah, nada. nada. E, Aí eu falei, vou vender. Os exato. caras falam assim, você é maluco de vender esse computador que você Como tinha. assim? E é Mas isso. eu tô muito mais satisfeito É. assim. É porque você cresceu tanto que você olha para aquele computador, ele já não faz mais sentido para você. Então, o negócio é quando faz sentido para você. Faz sentido para mim experienciar tudo. Agora, não faz sentido para mim manter tudo. Tudo Uhum, que for mantido é intencional para agregar valor, que a gente também não pode ser hipócrita de falar que não vivemos em um mundo capitalista ou num mundo de imagem. uhum, Se você tem valor, se você está ou se você tem algo a agregar a pessoas, seja com palavras, seja com reservas, seja com itens materiais, você vai ter acesso. E hoje o acesso para pessoas que são do bem, o que o acesso te dá? Voz. Então, se você tem voz, você passa a sua mensagem. E qual comunicador, qual influente
não quer ter voz. O que a gente mais quer é ter voz. Tudo que eu faço, todo o trabalho, o tanto de dinheiro que eu quero ganhar, além de experienciar, obviamente, é passar essa mensagem para as pessoas. Porque as pessoas, elas só escutam quem tem resultados. Não tem jeito. Uhum. Não tem como. Verdade. Não tem jeito. É a vida. Então, eu quero ter o resultado para olhar para baixo e falar, eu vim daqui, ó. E eu acredito que todo mundo que veio daqui, ou está aqui, ou até mais abaixo do que eu, consegue chegar onde eu cheguei. E essa é a única mensagem que eu quero passar, que é possível. Então, eu vou lutar até o final, irmão. Até o final para passar isso. Você pode compartilhar uma história de um bloqueio seu que você tirou e hoje você tá bem melhor? Você já falou algumas aqui, mas assim, a Sim. que mais te impactou daqui? Cara, o bloqueio de escassez, ele é um bloqueio muito amplo. É claro que vai demandar de vários pontos, principalmente paterno. Então, quem tem Uhum. problema com o pai vai ter um bloqueio de escassez. Só que a escassez, ela entra até coligada com o merecimento, onde você olha e fala, poxa, será que será que é suficiente? Tem cara que ganha, às vezes, R$ 1 milhão e o cara olha e fala, tem medo de ficar pobre. O cara tem medo de comprar alguma coisa por ter tido falta de dinheiro. O cara tem medo de experienciar uma coisa por achar que vai faltar dinheiro. O cara deixa de viver para ver a conta dele com 100 milhões de dígitos. Então eu acredito que a escassez nessa parte ela te limita de uma forma, até a questão de você falar assim, eu quero ser rico mesmo. A gente tem medo de falar isso Uhum. real. Eu quero ser rico mesmo, eu quero ser podre de rico mesmo, eu quero ter tudo. Por quê? Na Bíblia, tudo está escrito em prol da riqueza. Os mais ricos da Bíblia, eles falaram, eles bateram no peito e falaram: eu sou rico, eu quero ter dinheiro, eu quero riqueza. Nossa, eu sou o mais próspero do negócio. Então as pessoas elas têm que falar isso. Só que a gente tem medo de falar isso. E eu acho que esse medo, acho não, tenho certeza que esse medo ele está completamente ligado à nossa escassez de falta de merecimento, de realmente receber isso. Você não se sente merecedor de dirigir uma Ferrari. Você não se sente merecedor de morar aonde você quiser. Por quê? Da onde você veio. O bloqueio que te limita ali, é onde você olha e fala, poxa, peraí, será que eu realmente consigo? E é o que as pessoas mais bloqueiam. Elas olham para uma coisa e acham impossível. Cara, tem gente que faz 1 milhão todo dia. Tem gente que olha, você olha pro cara e fala 1 milhão é brincadeira. Tem gente que faz R$ 10 mil por dia, por hora. E a gente olha para essa pessoa e fala, como assim? É porque só não está na nossa bolha. E a gente limita a nossa vida na nossa bolha. Esse é o maior problema. Nossa, e sair dessa bolha é difícil, tá? Demais. Sair dessa bolha é difícil, porque eu cresci também numa favela, assim, lá no São Geraldo, próximo do Horto ali, cresci lá. E assim, sempre meus pais falaram assim, olha, não é só isso, não é só isso aqui, olha ao seu redor, a galera aqui tá querendo ficar aqui, tá querendo construir aqui, a gente já pensando pra fora. Assim, eu saí de lá e morar em Santa Luzia, falei, não, tô regredindo pra caramba, tô indo morar na favela, na roça, porque sair da Sim, favela vai morar na na roça, roça. Santa Luzia é roça. Sim. E aí, como que a vida cresceu, desenvolveu e mudou a partir de lá, porque eu saí de Santa Luzia 5 horas da manhã pra estar no centro 7 pra estudar. E aí, mostrar, tipo assim, eu entendia que era, tô correndo atrás. Mesmo assim, eu não valorizava porra nenhuma, porque Exato. eu não estudava, tomava bomba pra caramba. Esse é o maior problema. A gente só dá conta, né, quando a gente realmente amadurece. Mas, cara, eu acho que vai muito dos nossos pais, que pelo fato da criação que eles tiveram, eles não conseguiram, não digo passar pra gente, porque a gente não escuta aquele que não dá exemplo. Uhum, Então, faltou exemplo. Os sim. nossos pais, eles souberam falar, mas eles não deram exemplo. E acredito que o nosso papel para os nossos filhos hoje, aqueles que têm, é dar exemplo. Filho, vai ler. Uai, mas você não lê. O seu filho, ele te imita. Dos 1 a 7 anos, o seu filho, ele te copia. Verdade. Então, se você não tem um hábito, como que você vai passar pro seu filho? Não tem como. Seu filho, ele não vai fazer. Então, acredito que a virada de chave maior, quando a gente for instruir, é falar, eu faço. Tá vendo o que o pai faz? Eu preciso fazer também. Aí o filho vai fazer. Assim, eu tô falando, esse papo aqui tá... Muito bom. É, e agora, vamos falar da sua nova área. Nó, Um pouquinho loucura. da sua nova área. Transformação digital, Ah. cara. Vamos falar um pouquinho sobre o digital.
E hoje você tá, além do influencer digital, você tornou o digital sua fonte de renda principal. Sim. Vamos falar um pouquinho disso aí. E como que você vê hoje, tá vivendo a renda principal, o digital na vida das pessoas, assim, Cara, atualmente? o digital na vida das pessoas, ele parece uma piada muito engraçada que ninguém acredita. Por quê? A gente tem ainda o bloqueio de acreditar que é impossível ganhar. Não digo dinheiro fácil, gente, não existe dinheiro fácil. Mas o que que a gente considera fácil pra nós? Porque a nossa geração, o que que é pesado pra você? Pesado pra você acordar às 5h30 da manhã, irmão. Chegar em casa às 22. Pesado pra você é isso aí. Pesado pra você trabalhar de segunda a segunda. Pesado pra você é sol quente. Pesado pra você é fazer obra. Pesado pra você é ouvir os outros xingando, reclamando você toda hora. Agora, você trabalhar, isso na minha opinião, dentro de sua casa, tendo que resolver pendências e problemas. Claro que você tem um outro tipo de dor, mas você trabalhar de dentro da sua casa com qualidade de vida, você tem tempo, você tem dinheiro para viajar, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Cara, eu acho que isso não é trabalho. Então é um trabalho, perdão, muito mais fácil do que qualquer outro trabalho. É um trabalho onde você tem prazer em viver. Você está vivendo sua vida, você está fazendo para você. Então, viver de digital é algo surreal, é algo realmente que muda a cabeça das pessoas. Muda. Quando você vê que é possível vender, quando você vê que você vende, quando você vê que qualquer coisa vende, e vender é a única forma de você escalar para chegar num nível de enriquecimento muito mais rápido e maior, você assusta, porque a escala que o digital te dá é absurda, absurda. Eu tava conversando com a menina essa semana, lá da corretora. Ela falando assim, eu quero ficar rica. Eu falei, tá, você quer ficar rica, mas você não gosta de vender. Aí ela falou assim, eu não gosto de vender mesmo não, eu quero ficar rica, eu vou trabalhar. Eu falei, tá, você tá estudando? Ela, tô, gestão comercial. Beleza. Pra você ficar rico, você tem que vender. Ou você vai vender produto, ou você vai vender ideias, ou você vai vender infoproduto, né? Sim, Ou você vai vender o corpo. não tem outra forma. Ou alguma coisa você tem que vender pra você ficar rico. Sim, O que você vai vender? O que você vai exatamente. vender? Alguma dessas coisas aqui. Então, assim, vender o corpo fora de cogitação. Não vai. Tem gente que ganha dinheiro assim. Qual Não, que é o e problema? muito. Pra mim, nenhum. Ela só tem que saber que existe troca de energia, mas problema, Pois é. Qual que é o nenhum. problema? Beleza. Agora, você tem ideia. Você está estudando para ter uma ideia boa para você poder vender? Produto. Você está vendendo algum produto? Não tá. Sim. Então, assim, infoproduto, você tá procurando para vender? Não tá. Então, assim, agora tá na hora de você dar esse start, mudar sua cabeça e começar a pensar diferente na venda. E hoje a gente tem o se vender, né? Que, como eu disse, é o se vender a imagem no digital. É Seu currículo é uma passar. forma de vender, tá ligado? Exatamente. Você consegue passar o seu conhecimento. Hoje, qualquer experiência que você tem em algo, e principalmente se for muito técnica, você vende isso na internet de forma escalada. Então, o Se você trabalhar infoproduto CLT, o que você faz ali no CLT, beleza, acabou. eu sou só o recepcionista. Eu Acabou. tenho uma forma diferente de lidar. Se você colocar, você vai vender. Forma diferente de recepcionar pessoas, forma diferente de lidar com pessoas, forma diferente de falar com pessoas. Então, tudo isso vende. Existe uma gama de pessoas que não têm noção do que nós estamos falando. Sim. Noção. E é para essas pessoas que você vai vender. Então, vender um produto é a forma mais fácil de enriquecimento. E o digital proporciona isso, cara. É muito massa essa vida. Real. Ó, Ó, a Siri trocando ideia. fica tranquila. Quais são os benefícios hoje do que você tem assim, das plataformas digitais? Os benefícios que ela tá te dando para trabalhar ali no digital, para ganhar um dinheiro? Quais plataformas que você tá usando? E você tá usando isso também para vender a sua mentoria? Exatamente. O que que acontece? Hoje eu tento agregar valor à marca. Eu tento transformar tudo isso em um brand. Eu tento fazer um storytelling de tudo que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, para engrandecer o valor da marca. Por quê? Quando você acredita que qual que é a sua diferença, exemplo, a gente começa a montar uma loja de perfume, que seja, ou de roupa, vamos pôr de bolsa, da Louis Vuitton. Qual que é a diferença minha para Louis Vuitton sendo que eu uso o mesmo material, ou um material superior? Hum. Qual é a diferença? O valor que aquela marca tem. E as marcas hoje, elas não têm uma representatividade, elas não têm uma mensagem. As pessoas hoje, elas querem se conectar, as pessoas estão carentes.
As pessoas querem Sim, cara. conexão. Então, a partir do momento que você entende que se conectar com pessoas através do seu estilo de vida e através do que você acredita, através da sua personalidade realmente vivida e experienciada, você vende mais, você vende um produto, isso tudo agrega valor à sua marca. Então, o digital me proporciona o quê? Eu consegui ter tempo para focar no crescimento da marca, coisa que poucas pessoas têm. É criar essa trajetória, pois estou catalogando a minha trajetória do começo ao fim. Então, tem pessoas que me acompanham há muito tempo. E quando isso tudo estourar, isso tudo vai ter um valor enorme. Que na hora que eu for vender todos os meus produtos, isso vai agregar ainda mais. E óbvio, além de, como eu disse, a grana, você tem propriedade para deixar uma mensagem. De onde você veio e como é que você co-criou tudo isso. Então, eu acho que tudo está interligado. É muito legal. E agora vamos falar um pouquinho da sua mentoria. Teoria. Porque assim, vamos lá, como é que funciona a sua mentoria? Você hoje está com mentoria de treinamento, né? Sim. Qual que é o nome? A consultoria é o método 12 em 3. 12 em Isso, são 3. resultados de 12 meses em apenas 3 meses. Então, qualquer pessoa que fizer 3 meses da consultoria e não tiver resultado, eu praticamente devolvo o dinheiro dela, porque é impossível. Se você fizer 90% do que eu passei lá e não diminuir uma grama, eu duvido. Não tem como, é muito difícil. Aí você tem essa mentoria e você tem o digital também. Isso. A parte do digital é a que está entrando mais a questão da mentoria do Mercado Livre. Porque hoje eu trabalho com plataformas do marketplace, faço importação da China. Então a nossa ideia é trabalhar tudo isso em sinergia. Como eu disse, agregar valor com a parte de influência para trazer essas pessoas para que elas possam vender no online. Porque, cara, eu trabalhava 5h30 da manhã. Eu acordava 5h30 da manhã para ir trabalhar. E chegava em casa, saía do serviço 22h30. Hoje eu acordo 6 da manhã, mas porque eu quero. Pro meu dia render mais, para eu ler mais. São meio-dia, tô no podcast. Daqui a pouco eu vou pro galpão, vou para casa e amanhã minha vida continua como se fosse um dia normal. Então é isso que eu quero vender para as pessoas. Eu quero vender que você consegue, através de contatos, ter uma forma de enriquecer. Porque o digital, você vender em plataforma através de importação, é impossível você não ter um rendimento legal, bacana, muito maior do que um CLT. Nada contra, mas muito maior do que o CLT. Só para esclarecer essa questão do CLT, às vezes eu peso muito, né, quem é CLT. Por que eu peso? Eu posso falar, cara, eu saí do CLT e não tenho intenção de voltar, cara. É tipo assim, eu não vou falar que eu era quase um escravo, cara. É, Era quase um escravo, eu não é tinha tempo isso. pra nada. É isso. Investir nisso aqui parecia muito distante estando Sim. no CLT, entendeu? Mas o que eu só gostaria de falar pro CLT é que ser CLT ou decidir ser CLT não é algo ruim. Você tem que ter entendimento do que você quer. Então, quando você decide ser CLT, entenda que você pode ser CLT para aprender algo, para se conectar com pessoas, para criar o que você realmente quer. Ou se você for CLT para ter uma estabilidade, você vai estudar algo, você vai se profissionalizar em algo e você vai ter uma remuneração que condiz com todo o tempo que você gastou. Então, ser CLT é sobre isso. Rafael, você voltaria a ser CLT? Depende, eu vou trabalhar com quem? Pro Pablo Marçal? Agora, me contrata ali. Vou trabalhar pelo de Office Boy. Não tem problema ser CLT. Mas eu vou ser CLT para aprender com o Pablo Marçal, para pegar o máximo de ideias, para fazer o meu negócio, o que eu realmente quero girar. Eu não vou pegar o que eu quero, parar minha vida, não arriscar nos meus sonhos por causa de um modelo que a gente acredita que é o único que existe e que empreender ou viver de qualquer outra coisa é a forma mais difícil do mundo. Cara, difícil, me desculpa, mas é acordar às 6 da manhã e ficar até 22h30 trabalhando. Agora, você acordar 7 da manhã, passar um perrengue ou outro e resolver problema aqui e ali pro seu crescimento, pro seu negócio, É pra isso que eu sua falo. marca, irmão, você fica 3, 4 dias sem comer, sem dormir, porque é pra você. É totalmente diferente. Porque você tá enriquecendo o outro, cara. Você tá trabalhando pro Exato. outro. O Não, CLT é isso. Eu trabalho muito pro outro cara ter um dinheiro e eu não o tenho ponto não é menos o ponto, aquilo. eu vou até mais a fundo, eu não vou nem enriquecer o outro. Enriquecer o outro é uma troca. Eu trabalho para você e você me ensina o problema é o quê? É o empresário. Às vezes o empresário ele suga o funcionário. Mas ele suga o funcionário por quê? O governo suga o Ele. empresário. Aí o empresário fala, pô, eu vou sugar de quem? Ou o empresário suga do consumidor final, ou o empresário suga do funcionário. Então, infelizmente, ninguém quer pagar a conta.
Esse é o problema. As pessoas elas não sabem dividir uma conta de uma forma real. Que é, pô, você trabalha legal, remunera legal, o preço final é legal. E o governo toma menos e faz mais. Seria o modelo Por isso a ideal. galera tem largado a faculdade hoje em dia por causa disso. Estuda pra caramba, estuda muito, e aí não é remunerado pelo Exato. tanto que ela estudou. Exato. E não Isso. vai ser. Hoje, me desculpa, mas a internet, cara, claro que existem algumas profissões que vão depender de um estudo, de um ensino específico. Claro, eu acho que uma profissão que não vai sair nunca que é o engenheiro. Não, engenheiro, Porque o engenheiro precisa para ter isso aqui, precisa exato, de um engenheiro. Para ter esse telefone aqui, precisa de um tudo, engenheiro. mas existem algumas outras que, assim, tá tudo muito, muito, muito informado na internet. Hoje, se você for um cara que senta a bunda, põe uma inteligência artificial do seu lado, põe um YouTube do seu lado, põe um material realmente onde você consegue aprender alguma coisa, e um cara do seu lado que tem um pouquinho de noção sobre o assunto, cara, vocês constroem uma máquina dentro de casa. O Léo, você lembra do Léo Bauer, que estudou com Lembro nós? demais, Mandou um dançarino. salve aqui. Léo Bauer, dançarino nato. Esse aí rebola mais que menina, filho. Você tá doido. O homem é demais, estourado. O Felipe também mandou aqui, o Felipe Andrade. O O Pines. Pines. Fala comigo, o Pines. O Pines, Mandou meu um salve querido. pra Como é que nós você tá, aqui. irmão? O Pines tá demais. Outro Felipe aqui que trabalha comigo mandou um salve também. Felipe que trabalha com você aí. O Felipe que trabalha com o Lucas. O Léo falou, sai fora. Que isso, mano. Você dançava demais. Eu tinha inveja do seu rebolado. Oh, era E é uma mesmo, coisa engraçada. Olha pra você ver, né? A gente vai amadurecendo e a gente perde o hábito de dançar, de se curtir, a gente se priva, a gente se trava. Sim. Até por uma questão de demonstrar para as outras pessoas um modelo do que nós queremos ser. E é muito feio, né? A gente deixar de fazer coisas que a gente gosta ou que a gente queria fazer. Às vezes você deixa de dançar, mas você queria dançar e não tá dançando por causa do outro. Então hoje, falar pra você, o meu maior momento é me desbloquear ao máximo pra ser essa pessoa de novo. É o cara que dança, que zoa, que ri, Nossa, sou eu. E eu gosto muito de anime. Então, com 29 anos hoje, a galera vira pra mim, você gosta de desenho? Você assiste desenho? Tava lá vendo o One Piece, uma vez lá na faculdade, tava lá vendo One Piece no horário de almoço. Eu vou dar um spoiler. O irmão do Luffy morreu, cara. E aquela choradeira, o olho encheu d'água, doido pra assim? chorar. Você tá chorando por causa de desenho? Não, cara, é uma coisa que mexe Sim. comigo, tá ligado? É uma Exato. coisa que eu gosto. E eu não vou abrir mão disso Claro porque eu que tenho não. que ser adultinho pra você, cara. Não. E até Tem que porque, ser, cara. pega, o desenho, é claro que ele tem uma linguagem arquetípica de conexão com Sim. cada momento que você se encontra. E a ideia é, seja crítico com as emoções que você sente ao ver o desenho. Começa a perceber, poxa, eu chorei por quê? O que despertou a minha emoção aqui? Aonde que tá essa emoção? Pra onde eu preciso olhar? Às vezes é uma coisa boa, ó, eu estou mais humano. Ó, eu tenho mais compaixão com esse determinado assunto. Opa, peraí. Isso aqui reflete algo até do passado. Então, essas percepções do que a gente vê e das emoções que causam pra gente é muito importante. Pra gente também refletir e se conhecer. É muito legal. É, porque, assim, eu gosto desses filmes reflexivos. Uhum. Eu gosto muito dessas paradas que traz pra gente um jeito diferente de pensar. Por exemplo, Exato. o filme Não Olha Pra Cima. Aquele filme ali, como que a manipulação da narrativa fudeu todo mundo, velho. O cientista falou, vai cair um meteoro. O governo falou, vai porra nenhuma. E a galera acreditou em quem? No governo e não no cientista. E aí fudeu o mundo inteiro, tá ligado? Imagina. E aí fudeu o mundo inteiro. Esse Que filme legal. do Leonardo DiCaprio Esse eu não lembro, cara. Eu não vi. Acho que tem na Netflix, ele tá na depois eu Netflix, vou Não dar Olha uma Pra Cima. olhada. Como que manipulou a narrativa. Então, tipo assim, aí você pensa, putz, é uma fórmula de... Você sabe que uma parada tá dando merda, Sim. e a forma, não, tá tudo bem aqui, pessoal. A gente viu lá no Rio Grande do Sul uma galera falando, não, tá tudo bem, a gente salvou uma galera ali e tal, mas tem algumas coisas acontecendo quando você vê mesmo algumas pessoas que estavam vivendo a parada. Gente, isso aqui tá fudido, não tem como, a gente vai demorar pra isso aqui voltar. Exatamente. Aí você vê como que é a manipulação de É narrativa. porque é uma reestrutura. Pensa, pra ninguém é bom dizer que um local está na merda. Ninguém quer estar na merda, nem pro próprio governo deles. Imagina o próprio governo, sabe, sendo escancarado pro país inteiro que nós estamos na merda. Imagina, isso não é bom pra ninguém. É o famoso ego, né? É, famoso ego. Até o próprio Estado tem o ego dele. É verdade isso Mas aí. isso infelizmente acontece. O inconsciente coletivo, ele vai sempre despertar isso nas pessoas. Não tem como.
E agora vamos para umas dicas práticas. Para quem enfrenta bloqueios mentais, quais são suas principais recomendações? As principais recomendações Principais. é conteúdo. Você precisa consumir conteúdo. Cara, não gosto de ler, vai pro YouTube. Cara, não gosto do YouTube, gosto do Instagram, tô viciado na dopamina do Instagram. Ó, Beleza, faz uma seleção de quem você segue, faz uma seleção do que você segue, para de seguir, segue conteúdos motivacionais, porque aquele ali é o primeiro começo. Provavelmente, às vezes, alguém que estiver vendo ou está aqui no ao vivo, você vai perceber que às vezes você ficava no online, no Instagram, procurando conteúdo de qualidade. Mas você percebe que você só está procurando. Aí você percebe que você viu o conteúdo de qualidade, você sabia que você tinha que agir, mas você não agia. Aí você continuava procurando outro conteúdo para te impulsionar e te motivar. Só que aí chegou o momento que você começou a agir. Então é aí que tá. Vai procurando conteúdo para te tirar do nível de inconsciente. Porque você agora é consciente. Quanto mais consciente, mais ação você toma. Porque você só vai sair de onde você está. Você só vai aliviar e tirar todos os bloqueios a partir do momento que você tiver consciência que eles existem. e agora dá um recado pra galera aí, um recado seu pra essa galera ouvir, Massa. que vai assim, aquele choque de realidade pra galera, dá aí essa sua mensagem final. Cara, Galera, né? pra câmera. Cara, o meu choque de realidade pra vocês, eu sou um pouco mais, digamos assim, frio. Eu gosto de ouvir a verdade. Eu acho que a verdade ela é a melhor maneira pra gente abrir os olhos. E tem muita gente que passa a mão na nossa cabeça. Tem muitas coisas que a gente vê e a gente não quer realmente enxergar o que a gente tá vendo. A gente mesmo mascara tudo. Inconscientemente, internamente, a gente sabe a verdade. A gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe aonde a gente tem que agir. A gente sabe aonde a gente tá errando. E a gente não precisa, entre aspas, de ninguém para falar isso pra gente. Então, o primeiro passo que você aí tá do outro lado da tela e que tem um mínimo de percepção ou que entende um pouquinho sobre quem é você, comece a entender isso de uma forma mais profunda. É isso que vai transformar a sua vida. É somente o autoconhecimento. Quanto mais você desenvolver o autoconhecimento sobre o que você é, o que você quer, para onde você vai, é que realmente vai transformar qualquer tipo de resultado. E a partir disso, você vai para as outras coisas, você vai para o ambiente, você vai para o conhecimento técnico, porque quando você sabe quem é você, cara, você pode estar no lixão, você sabe quem é você. Quando você sabe quem é você pode estar lá no em Mônaco, você sabe quem é você. Então, não é a situação que vai mudar quem é você. Então, se conhecer, procurar se conhecer, procurar entender isso e viver o momento presente são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Não tem nada mais importante do que se conhecer e viver o momento presente. Então, comecem agora. E esse choque de realidade ele é real. Então, comecem a viver o momento presente da melhor maneira possível que vocês vão ser felizes. Porque a vida é só ser feliz. A gente vai morrer, afinal. E é isso aí. Galera, com esse choque de realidade, eu encerro o podcast. Você que tem interesse em fazer um plano de saúde, não esquece de clicar no link aqui. Você que tem interesse no crescimento e desenvolvimento, já segue lá o Rafael Segue nas lá. redes sociais. O link também tá aqui na descrição, tá bom? E é isso aí. Para você que gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho aqui, dá um like. Tem uma atitude, pelo menos. Até se você não gostou, comenta aqui embaixo, não gostei, esses dois falam merda pra caramba. Faz alguma coisa, toma atitude na sua vida. Por E é favor, isso a aí. dualidade também dá hype. É, dá muito hype você não gostar da gente. Então é isso aí. Até o próximo episódio, galera. Ó, um beijo pra vocês e eu fui. Falou, galera. Até o próximo episódio. É nóis.